Olá, boa noite, queridos. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Oh, glória a Deus. Gostaria de deixar uma palavra aqui para aqueles que são amantes da palavra de Deus, para aqueles que amam a palavra de Deus de todo o seu coração. Há um ditado que diz que aqueles que crêem na palavra de Deus, nenhuma explicação é necessária. Mas para aqueles que não crêem, nenhuma explicação será suficiente. Eu quero ler em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu quero ler 2 versículos da palavra de Deus. E nós sabemos muito bem que uma coisa hoje que não quer calar, são pessoas, tem pessoas que falam assim, Jesus me ama, Jesus não é assim, Jesus ele ama a todos, e você está entendendo? Mas eu quero falar sobre isso, eu quero falar aqui sobre os 2 caminhos, eu quero falar sobre as 2 portas, eu quero falar sobre a porta estreita e a porta larga, então os 2 caminhos. Quero ler então o texto sagrado que se encontra no livro de Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, os 2 caminhos. Diz assim, entrai pela porta estreita. Aqui na minha Bíblia, onde Jesus fala, está escrito em vermelho, tá? Então é o próprio Jesus falando. Olha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque é fácil. Agora ao 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Deus, aí está a tua palavra, nos dá sabedoria para falar da sua grandeza, meu Deus, do seu capricho para conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Uma coisa que não quer calar, que as pessoas falam muito, queridos, é sobre o que Deus permite, o que Deus não permite, que Deus só quer o coração, que pode fazer isso, que pode fazer aquilo. Querido, Deus ele dá o livre-arbítrio para o homem. Quando fala do homem, fala da mulher, porque ambos têm o mesmo espírito. O homem e a mulher só são diferentes no corpo. Mas quando a Bíblia cita homem, fala da mulher também, porque ambos têm o mesmo espírito. É como o carro. Existem milhares de modelos, mas são chamados de veículos. Veja bem, Jesus está falando aqui de 2 caminhos, é o próprio Jesus falando, hein? É o próprio Jesus falando. E ele fala do caminho estreito. Ele fala da porta estreita e ele fala da porta larga. Você está entendendo? Mas para nós entender isso, eu gostaria de dizer que Deus ele ama a todos. Deus ele ama a todos, sem fazer exceção de pessoa. A Bíblia fala que ele faz com que o sol e a chuva desça sobre a cabeça do bom e do mal. E ele ama a todos, ele não faz exceção de pessoas. Mas a Bíblia fala em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira, ele amou o mundo, não o sistema do mundo, a qual o mundo está preso. Você entende? Ele amou o mundo e não o sistema do mundo. O sistema do mundo é do diabo. A Bíblia fala lá em João, se eu não me engano, capítulo 5, versículo 19, 1 João capítulo 5, versículo 19,
que o mundo já no maligno. O mundo, que é o povo, está preso no sistema do mundo, que é do maligno. Então Deus, ele amou o mundo, não o sistema deste mundo. Você está entendendo? Então Deus, ele ama a todos. Mas no dia do juízo, quando Jesus voltar, vai haver excepção de atitude. Como excepção de atitude? Entre aquele que creu e aquele que não creu. Entre aquele que creu e aquele que não creu. Olha aqui o que está escrito em Marcos. Eu quero falar dentro da palavra, querido. Porque a palavra pode falar para nós, entende? Olha aqui que diz em Marcos capítulo 16 e versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, haverá exceção entre aqueles que foi batizado, aquele que creu e foi batizado, e entre aquele que não creu e não foi batizado. Porque olha aqui, ó, aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Você está entendendo? Porque a Bíblia fala em Romanos que aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Uma coisa é Deus amar todos. Outra coisa é nós sermos agradável a Ele. Você está entendendo? As duas coisas é importante. Que Deus me ame e ame você. E a outra também é importante. É que nós venhamos ser agradável a Ele. Se nós estamos sendo agradável a Ele, é porque nós estamos obedecendo Ele. Se nós estamos sendo agradável a Ele, é porque nós estamos fazendo a vontade dEle. Estamos obedecendo a tua palavra, estamos guardando a tua palavra. Observe que Davi, ele diz assim, ó, escondi a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Então uma coisa é Deus me amar, mas as minhas obras não condizer com a sua vontade. Então quer dizer, ele me ama, mas quando ele voltar, eu vou ficar para trás. Porque eu não o recebi como salvador da minha vida. Eu não aceitei como salvador da minha vida. Observe que os dois ladrões da cruz, o céu estava aberto para os dois. Mas um não reconheceu o seu pecado. E ele clamou a Jesus falando assim, se tu é o Filho de Deus, mostra para mim agora. Desce da cruz e salva a mim também. Quem conhece o versículo sabe que Jesus não respondeu. Jesus estava do lado dele, mas o ouvido de Jesus se fechou para o pedido dele, porque o céu estava aberto para ele. Ele era um ladrão, ele era um pecador e não reconheceu o seu pecado. Mas o outro, que era parceiro dele, que estava do outro lado de Jesus, reclamou, falou assim, você nem teme a Deus estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque nossos feitos mereciam. Nós estamos para ser executado porque nós andamos errado. Nós cometemos delito contra a sociedade, contra a lei. Mas esse homem nenhum mal fez. Aí ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino? Jesus disse, ainda hoje estará comigo no paraíso. Agora, Jesus amava os dois, sim ou não? Amava, mas ele fez excepção de atitude, porque um reconheceu ele como Salvador e o outro não reconheceu. Você está entendendo? Então, naquele dia, ele vai fazer excepção de atitude. Aquele que entrou pela porta estreita, esse alcançou a salvação. E aquele que quis fazer o que queria da sua vida, eu faço o que eu quero da minha vida, ninguém manda em mim.
Ninguém manda em mim, é eu que trabalho lá em casa, eu que faço isso, que faço aquilo. Esse não vai alcançar a salvação. Por quê? Porque ele entrou pela porta larga. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram nela. Por quê? Porque a porta larga é um caminho que parece bom aos olhos do homem. É um caminho fácil. É um caminho que não requer nenhuma restrição. É um caminho que não exige nenhum esforço. Então muitas pessoas entram por esse caminho. E Jesus fala sobre duas portas e dois caminhos. Ele diz que o estreito, ele fala sobre o estreito e sobre o amplo. O caminho largo representa a vida sem restrição, sem compromisso com a vontade de Deus. Deus me ama. Deus não é assim não. Esses crentes é bobo. Esses crentes caiu rolando da escada e bateu a cabeça. Sim. Aonde as pessoas seguem seus próprios desejos e sem se importar com os princípios de Deus. É verdade. Este caminho, ele se torna fácil e atrativo para muitos, mas leva à perdição. Como diz, há caminho que parece bom aos olhos, mas quando a pessoa vê, conduziu à perdição. Está entendendo? Por outro lado, o caminho estreito é o caminho da obediência, da disciplina espiritual. É mais difícil, mas é o único que leva à vida eterna. Certa feita, Jesus ele diz em João, capítulo 14, versículo 1, eu vou vos preparar lugar. Ele disse assim, não se preocupei, deixa eu ler lá para vocês, para não ficar na minha palavra. Ele diz assim, olha o que ele diz, não fiquem preocupados, não turbem o vosso coração. Ele estava falando com pessoas que tinham entrado pela porta estreita. Porque só aquele que entra pela porta estreita se preocupa com a vida eterna. Aqueles que vão trilhar pelo caminho estreito é o que está preocupado, que não quer ser condenado. Então, para esses, ele diz assim, olha gente, não turbe o vosso coração. Fiquem tranquila, creia em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou vos preparar o lugar. Você está entendendo? E voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aonde eu estiver, vocês vão entrar também. Essa palavra é para aqueles que estavam preocupados em entrar pela porta estreita. Porque só a porta estreita, ela conduz à vida eterna. Agora, essa palavra não era para aqueles que não estavam preocupados em entrar pela porta estreita. Você está entendendo, querido? Então, Jesus, ele nos desafia a optar pelo caminho estreito, que exige sacrifício, mas nos conduz à verdadeira paz e salvação. O saudoso Dr. Miles Monroe, não sei se é assim que se lê em inglês, o saudoso Dr. Miles Monroe, ele fala que pior do que a morte é viver uma vida sem propósito. É andar num caminho que não exige nada de nós. Que a gente vive sempre sobre os nossos próprios conceitos. A gente não tem que dar
obediência a ninguém. Esse caminho é pior do que a morte. É pior do que a morte. Olha o que está dizendo no versículo 14. Olha só, é Jesus falando. A minha Bíblia está em vermelho. Como estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Olha só, que lástima isso. Porque não é fácil, viu? Jesus, ele apontou o caminho mais difícil para alguém que quer se aproximar dele. Sabe qual foi a declaração dele? Aquele que quiser se aproximar de mim, aquele que quiser ficar parecido comigo, aquele que quiser ficar bondoso como eu sou, aquele que quiser ficar misericordioso como eu sou, aquele que quiser ser amável, aquele que quiser ter o perdão, aquele que quiser ter o amor, pega uma cruz e me siga. Pega uma cruz e me siga. Aquele que quiser ficar parecido comigo, pega uma cruz e me siga. Isso é porta estreita. Isso é porta estreita. Crente sem cruz não é discípulo de Jesus. É por isso que quando forem perseguidos, dai glória a Deus. Se alegre quando passarem por perseguição. Tiago, ele diz, tende por alegria quando a vossa fé for testada. Deixa eu dizer uma coisa. Então ele diz, olha, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Olha só, ele diz que poucos são os que a encontram essa porta. Por que poucos são os que a encontram essa porta? Porque poucos querem se sacrificar. Poucos querem uma vida em obediência. Poucos. Então Jesus afirma que o caminho para a vida verdadeira não é fácil. Talvez você está aí falando, não é fácil, viu? Que perseguição! Eu tenho apenas uma bicicleta para andar e eu pago aluguel, eu sou um trabalhador honesto. Por quê? Parece que o capeta fica me visando. Querido, o diabo não está te visando. O diabo não visa uma pessoa por causa dos bens capital que ela tem. O diabo não visa uma pessoa porque ela tem dinheiro no banco. O diabo visa uma pessoa que tende a entrar pela porta estreita, porque a porta estreita leva à vida eterna, leva ao caminho da salvação. E o diabo não quer que você tenha salvação. Então ele vai fazer de tudo para te entristecer. Ele vai até mesmo usar uma pessoa para pisar no teu pé, para tirar você do espírito, para você sair da fé. Aí depois que você sair da fé, aí aquela pessoa que estava pisando no teu pé, ela vai sumir. Ela vai sumir. Então, você tem uma bicicleta, você paga aluguel, você tem um trabalho honesto e está sendo perseguido, mas não é o grau da sua vida financeira que determina a perseguição do capeta. Observe que Davi, ele cuidava de umas pequenas ovelhas, ficava lá no pasto, na solidão. Ele só tinha 3 pessoas com ele lá no pasto. Sabe quem eram essas 3 pessoas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas como ele era obediente, o diabo não estava lá tentando os irmãos deles. Os irmãos deles viviam no meio do público, tentando se mostrar, e o leão e o urso não iam lá. O leão e o urso iam lá tentar pegar as ovelhas de Davi. E sabe qual que era o intuito do diabo? O leão vai lá para pegar a ovelha, o leão e o urso vai lá para pegar a ovelha, e quando Davi for defender a ovelha e o leão,
o leão e o urso comem ele. Você está entendendo? O alvo, na verdade, do leão e do urso, do diabo, o alvo do leão e do urso realmente era a ovelha. Mas o alvo do capeta, do chico-tripa, do cabeça rachada, era matar Davi. Mas só que o diabo não sabia que o Davi tinha o Espírito Santo. E Davi pegava e matava um urso e um leão na unha. O diabo esperava que o leão e o urso viessem matar Davi, mas era Davi que matava o leão e o urso e protegia a ovelha do leão e do urso. Oh, maravilha! Te calabá! Subi! Maravilha! Então Jesus diz que embora muitos busquem o caminho largo e mais fácil, ele está dizendo que poucos são os que optam pelo caminho estreito. Porque o caminho estreito exige renúncia e fidelidade. O caminho estreito você tem que suportar as afrontas. Você não pode responder às afrontas. O caminho estreito, ainda que tenha uma tempestade por dentro de você, porque você está vivendo um momento a qual está levantando uma tempestade no seu interior para te tirar do espírito. Mas o que você tem que fazer? Você tem que dizer para o surfista da Galileia, Jesus de Nazaré, Senhor, apazigua esse mal. Porque eu não quero te desobedecer. Eu não quero ir contra o seu mandamento. Ah, neve assoviante. Eu não quero ir contra desobedecer a sua palavra. Ei, calabá. Tá entendendo, querido? O caminho estreito, ele exige renúncia e fidelidade a Deus. Encontrar esse caminho não é automático. Requer busca, requer esforço, requer dedicação. Você está entendendo? A vida espiritual, ela requer escolha diária de seguir a Cristo, mesmo quando isso é impopular. Porque você fala que fala com Deus, as pessoas não acreditam. Você está orando, as pessoas falam, está orando. Você acha que Deus vai ouvir isso? Teve um dia, uma vez que eu era responsável pela uma congregação, e eu ia lá em São Paulo orar na vigília. Porque tinha caravana. Então tinha duas membras minhas que não gostavam de mim, que falavam assim... Sabe o que elas falavam de mim? Elas gostavam tanto de mim que elas falavam assim, ó. E as pessoas traziam isso para mim e eu fazia que não sabia de nada. E enquanto elas me maltratavam, eu orava para elas. Chegou um ponto da vida delas virar uma turbulência, não porque eu pedi, mas porque elas estavam maltratando o pastor delas. E Deus requereu delas. Sabe o que acabou acontecendo? Acabou ainda pedindo oração para mim. Falei, eu já estou orando para as irmãs. Sabe o que elas falavam? Elas falavam assim, esse urubu vai lá em São Paulo na vigília. Você acha que Deus vai ouvir ele? E tinha umas pessoas que traziam isso para mim. Enquanto elas falavam mal de mim, eu ponhava o joelhinho cinzento no chão e orava por elas. Orava por elas. Então, querido, vamos entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição. Quando você está entrando pelo caminho estreito, o diabo cruza diariamente no teu caminho. Sabe por que ele cruza? Porque você não está indo na mesma direção que ele está. Mas quando você está entrando na porta larga,
O diabo para de cruzar. Quando alguém está entrando pela porta larga, o diabo para de cruzar o caminho dele. Sabe por quê? Porque ele está indo na mesma direção. O diabo fala, eu não vou perseguir mais ele. Ele já está fazendo a minha vontade. Ele parou de buscar Deus. Ele não quer saber mais de ir na igreja. Ele não quer saber mais de adorar o Deus dele, porque eu desanimei ele. Eu mostrei para ele que o caminho que leva à vida eterna do Deus dele é muito complicado. Tem renúncia todo dia. Agora aqui comigo ele pode fazer o que quer. Fica aí essa palavra. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Senhor, eu oro por todos vai estar ouvindo essa live. Pessoas que estão buscando seguir um caminho. Que elas venham buscar seguir o caminho que Moisés escolheu. Moisés, ele disse, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Então que elas escolham o caminho certo. E a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Cegou o entendimento deles para que eles não tenham vontade própria de escolher por si mesmo. Então o diabo cegou as pessoas nesse século. Por isso que eu peço que o Senhor liberte as pessoas. Liberte as pessoas da cegueira do inimigo. Para que elas possam escolher por si mesmas o caminho que devem seguir sem ter objeção do diabo. Em nome de Jesus, cessa a sua força e sai do caminho dessas pessoas. Você que não deixa essas pessoas escolher o caminho certo, que é o caminho da salvação. Sai agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, tenham uma boa noite. Siga nós lá no canal do YouTube, Ademir da Silva, Jesus Salva. Vai lá e acredita aí, Ademir da Silva, Jesus Salva. E se inscreve no canal, ativa o sininho. Ajuda nós a compartilharmos a palavra do Senhor. Ajuda nós a mostrarmos para as pessoas o caminho certo, que é o caminho estreito, tá? Fiquem com Deus.